Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Entre Mundos. Estamos começando aqui a parte 2 com esses queridos super especiais aqui. Estamos trazendo um pouquinho sobre experiências, vivências que temos tido com o ensinamento e a ciência logosófica. Eu sou Rafael, sou engenheiro civil, sou docente daqui da Fundação Logosófica e estamos recebendo hoje aqui o Augusto, a Beth e o Rony para a gente bater um papo aí. Rony, se apresenta pra gente, depois a Beth, depois o Augusto. Tá, eu sou Ronieri, sou engenheiro também, trabalho há uns 15 anos aí com geração de energia e estudo aqui na Fundação, já tem 7 anos já, sou docente aqui na Fundação Logosófica. Eu sou Elizabeth, sou estudante de Logosofia e a minha profissão sou secretária executiva. Já estou há 3 anos aqui na Fundação estudando. Bem demais. Para quem não me conhece, eu sou Augusto, sou fisioterapeuta e estudante de Logosofia. Que bacana. Augusto acabou de trazer um pouquinho sobre a experiência de ser fisioterapeuta no episódio 1, né? Na verdade, na parte 1 desse episódio. E a gente vai ouvir um pouquinho sobre a Beth, agora a experiência dela, que também fez um workshop aí. Tá todo mundo querendo saber, Beth, o que esse busão aí tá fazendo na nossa mesa aqui. E você vai falar um pouquinho sobre a observação, né? Essa faculdade mental da observação. Me conta um pouquinho, Beth, como é que foi essa experiência, como que você tem descoberto aí essas realidades sobre observar a própria mente, observar o fora para aprender e o que tem a ver aí essa nossa imagem do busão aí? Que observação é essa aí, Beth? É isso aí. Então, eu aqui na Fundação, eu aprendi a observar, ter uma observação consciente, que antes de eu estudar, a minha observação era completamente para fora, era externa, né? E as poucas vezes assim que eu conseguia me observar era só para me criticar, me rotular, né? E aqui estudando aqui na Fundação, eu fui entender o conceito real da observação consciente. Então eu vivi uma experiência que foi muito gratificante para mim, né? Onde eu também consegui observar o pensamento autoridade. Nessa minha experiência, posso contar um pouquinho dela, né? Um ser muito especial pediu para eu ir até o mercadinho, comprar algo no mercadinho, que esse mercadinho fica praticamente dentro do nosso condomínio, né? Só que eu havia acabado de chegar desse local. Acabado de colocar as compras em cima da mesa e vocês imaginam, uma pessoa te pede para voltar no mesmo momento, sendo que antes de eu sair eu perguntei, queres algo? Então vocês imaginam como é que ficou a minha mente. Então eu trouxe essa imagem, né? Desse ônibus, que ele aqui está representando a minha mente, né? Então, aqui dentro é um ônibus que não tem catraca, não tem nada, onde entram todos os pensamentos, assim como estava a minha mente. No momento que ela me pediu, veio aquele impulso de dizer, não vou, por que tem que ser eu? Aquela vozinha lá no interior da tua mente, instigando, né? Por que ela não vai? Ela pode ir. Então, foi essa vivência, né, que eu vivi, foi uma experiência muito boa. E nesse momento, né, que veio todo esse impulso, mas eu não coloquei para fora, foi uma das primeiras vezes, né, que eu consegui controlar, foi o pensamento autoridade, que é um pensamento que não é autoritário, e sim um pensamento autoridade. Ele me controlou, né, os meus pensamentos de impulso, as minhas deficiências, né, de teimosia, de não gostar de ser mandada por ninguém, né? Então foi nesse momento que eu consegui detectar e foi nesse momento que veio acontecer algo muito interessante. Eu consegui recordar de alguns momentos bons que eu vivi com essa pessoa. Que ela sempre me ajudou quando eu precisei, tá à disposição, né, quando eu preciso. E também veio um outro, né? Que veio o sentimento. Sentimento de afeto que eu tenho por essa pessoa, né? São muitos anos de convivência, né? Daí, nessas recordações, né? Eu resolvi ir até o mercado e comprar o que ela queria. Sem reclamar. Foi a primeira vez, porque as outras vezes eu ia, né? Por que foi diferente, né? As outras vezes ela, né, ficava lá, vai, por que tu não pode ir? Provocando. Provocando. Acho que ninguém deve ter vivido com nenhuma outra pessoa essa realidade. Daí essa vez foi diferente porque eu fui,
não reclamei, né? Porque das outras vezes eu ia reclamando, continuava reclamando e voltava reclamando. Então, meu interno estava completamente como um ônibus, né? Cheio de pensamentos. E era isso que eu vivi por muito tempo. Cheio de passageiros... Esses passageiros indevidos. Né? Né? Não tinham como é que é o ticket. Não tinha o ticket e não existia uma catraca. Porque na imagem a catraca é o pensamento autoridade, onde ele vai bloquear os pensamentos, né? Os ruins, inúteis que vêm à minha mente, né? Então eu usei como a catraca na imagem do ônibus sendo o pensamento autoridade. Que permite ou não os pensamentos passarem, né? Passarem. Beth, esse é um conceito bem interessante, né? Do pensamento autoridade. E o autor que nos ensina sobre esse conceito, né? Você falou que ele não é o autoritário, ele é a autoridade. Ele é o que tem a autoridade frente aos demais. Foi instituído pelo autor da obra Logosófica. Isso é muito interessante, né? Ele traz assim, ó, que ele criou esse pensamento para quem começa o estudo de logosofia para, como de uma forma mais, vamos dizer, rápida, eu diria assim, ou mais fácil, né? Esse é o meu entendimento sobre esse conceito. Na hora já poder, será que aquele pensamento está me dizendo? Né? Então ele começa a fazer a vez da consciência, num primeiro momento, né? Até que eu, enquanto estudante de logosofia, vá criando os meus próprios valores, meus próprios pensamentos, minhas próprias realidades internas que possam bloquear aquela deficiência da impulsividade, da rigidez ou desse outro movimento. Então, eu entendi que na tua experiência, antes, quando tinha algum tipo de pedido assim, tu até ia, mas ia reclamando. Quando você começou a estudar sobre a observação, você começou a observar que era possível controlar um pouco mais. E de forma rápida, porque no episódio anterior também, a gente falou um pouquinho sobre, lá com o Humberto, nós falamos um pouquinho sobre isso, assim, que a gente não tem tempo, né? Ele trouxe sobre o conceito da impulsividade. Poxa, impulsividade é um pensamento que é uma deficiência que abarrota a mente com vários outros que se justificam, inclusive. A pressa, a rigidez, até alguns pensamentos de raiva. E ela fala, não dá nem tempo da gente. Então, como que a gente prepara esse ônibus mental aí para que eu tenha a capacidade de selecionar os pensamentos e essa catraca funcione quase que em tempo real? E me parece que observando você conseguiu um pouco mais atingir essa realidade. Consegui atingir essa realidade e hoje eu não coloco minhas deficiências a brigar com as deficiências dela. Eu mudei minha conduta, né? Porque antes era a minha deficiência brigando com as deficiências dela. Então, o meu interno ele ficava agitado, povoado desses pensamentos ruins, né? Que me atrapalhavam a mim e a ela. Então, a relação em casa daí se tornava bem conturbada, né? A respeito. Então, foi nesse momento que eu identifico as deficiências dela, mas deixo as deficiências dela lá com ela e eu tento controlar as minhas. E muita coisa muda. Você mudando, o outro ser também muda. Então, isso eu percebi. E eu fui perceber quando eu comecei a estudar aqui, a ter esses novos conceitos. Porque antes era um entrave, era uma briga. Legal também, né? Que você citou o termo deficiências aí, né, Rafa? Acho legal a gente explicar um pouquinho o que seria essas deficiências aí para quem está ouvindo a primeira vez também não ficar perdido aí do que a gente está falando, né? Nessa minha vivência, as deficiências que mais afloraram foi a teimosia, foi o amor próprio, agora eu não lembro, mas foram muitas deficiências que afloraram em mim, né? Na hora de eu ter que voltar ao mercado, sendo que eu recém voltei. A pessoa, eu falei, não tem nenhum respeito comigo, né? Se eu já fui, perguntei, queres alguma coisa, não quer? Eu falei, será que ela faz isso para me incomodar? A desobediência também, né? Que é muito forte e eu não gosto muito de ser mandada, né? Então, e você trouxe o conceito do amor próprio, né? Que assim, a gente vê muitas vertentes falando, não, o amor próprio é bom, mas é diferente. O autor Logosofia nos traz esse conceito do amor próprio como aquilo de, assim, eu só olhar para mim como se eu fosse o ser mais importante. É diferente, e aí ele traz isso também, sobre o amor a si mesmo.
O amor a si mesmo é muito importante, porque eu me respeito, eu entendo as minhas realidades, eu sei aonde eu preciso, até onde eu preciso ir, até onde eu não posso ir. Então essa é uma realidade bem interessante que te vem aprender aqui também. O Augusto? Então, nessa seara das deficiências, né? Algo que me deixa até assim contente, vamos falar assim, é conseguir identificar essas deficiências, né? O que é uma deficiência? É um pensamento que está ali engrandecido, vamos chamar assim, e que ele me prejudica, né? Então ali a gente já citou alguns, eu vou citar mais alguns aqui, hein? Irritabilidade, falta de vontade, né? Então a gente tem essa realidade onde temos pensamentos dentro da nossa mente que estão conosco ou vieram para nós, né? Porque não necessariamente a gente cria esse pensamento, mas às vezes a gente ganha de presente aí um presente não grato, assim, né? Mas eu vejo que a Beth, ela viveu essa experiência e teve essa grande oportunidade, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente pode apontar aqui, a oportunidade de observar e tomar uma decisão diferente, né? Então, lembrando do que o Humberto conversou aqui com a gente sobre contenção, né? Dela conseguir se conter ou, né, controlar essa reação inicial e ter uma atitude totalmente diferente. Como é importante a gente estar atento ao interno, né? Eu acho que o pensamento autoridade, ele vem nesse movimento, assim, né? De ser um reitor da nossa mente e falar, rapaziada, segura aí que nós temos que estudar isso com mais calma, sabe? Então, isso me inspira muito, Beth. Essa tua experiência, assim, é muito interessante. E também eu acho que se alguém quiser saber mais sobre as deficiências, também tem um livro, né, do autor da Fundação da Logosofia, que fala sobre as deficiências e propensões dos seres humanos, né? A gente pode baixar esse livro gratuitamente aí no site da Logosofia, né? É interessante a gente saber mais, porque todos nós temos um pouquinho, né, dessas deficiências psicológicas, né? Amor próprio, a falta de vontade, né? A vaidade, rancor e uma série de outras deficiências psicológicas que a gente carrega, muitos de nós carregamos a vida toda, né, e não sabemos como combatê-las, né? E nesse livro o autor ensina como que a gente pode reconhecê-las, primeiramente, saber que a gente tem, né, como que a gente pode combatê-las, né, e até conseguir eliminá-las, né? E existe um método, né, Rony, assim, não adianta só eu identificar porque, assim, saber, né, que todo mundo sabe, assim, eu sou meio impaciente, eu sou meio ansioso, eu sou meio preguiçoso, ali no livro, e o método logosófico como um todo traz essa orientação de as deficiências, elas podem ser uma forma, e essas imagens analógicas que a gente usa aqui servem exatamente para isso, né? Para quando eu tô lá naquele momento que eu não tenho tempo de reação, eu já vem essa imagem na mente, né? Lá do ônibus, do peão, etc., para que eu já prepare, né? E o conceito de deficiências como um pensamento enquistado na mente, como um cisto, como algo que é muito difícil de tirar, mas que é possível. Só que, assim como um cisto, não adianta qualquer um querer ir lá. Tem que ser um cirurgião, alguém que tenha um conhecimento para aquilo. E, nesse sentido, eu tenho aprendido com a metodologia logosófica de buscar esse método. Então, primeiro, eu identifico, beleza, entendo como é o mecanismo, porque se eu não conhecer bem como ele trabalha, pode ter certeza que ele vai passar embaixo dos panos ali, embaixo do radar, e vai dar um jeito de me surpreender no momento que eu mais precisava. Terceiro, fazer a seleção desse pensamento, né? A identificação e a seleção. Então eu sei que esse cara aqui eu não quero e tal. E aí entra esse aspecto, né, Beth, do pensamento autoridade. E depois, o que nós manifestamos algumas vezes de colocar um outro pensamento no lugar, né, de ir colocando. E a Beth trouxe algo muito interessante, que a Bruna trouxe no outro episódio também, sobre os sentimentos. Quando eu utilizo dos sentimentos para aquele ser, ou para aquela situação, por mim mesmo, para recordar e colocar as energias, né? O autor também ensina que os sentimentos temperam o nosso ser, né? A nossa condição biopsicoespiritual, especialmente o psicoespiritual, eles temperam. Então, a Beth trouxe, né, que aí, beleza, estava lá no seu interno, estava pronta para, daqui a pouco, falar alguma coisa. Mas vai você, não quero, né? Não quero...
E aí veio na hora, aquele apoio também do sentimento de recordar o que viveu com aquele ser, de entender aquele ser, né, que ele tem as limitações dele, mas você não botou as deficiências para se bater, né? Conta um pouco assim, mais, Beth. O que eu percebi também é que uma pergunta que me veio à mente: qual é o meu propósito? É fazer o bem. Mas sempre eu vou ter que dizer sim para alguém que me pede alguma coisa, para eu ser boa, para eu fazer o bem. Então foi aí também que eu identifiquei que eu não preciso, quando a pessoa me pedir, eu já tenho que responder. Não, vou fazer, ou não vou fazer. Não, consegui controlar esse impulso na hora, né? Eu estou conseguindo já realizar isso e conseguindo essa experiência. Acho que para ser boa, eu não preciso estar toda a vida dizendo sim. Então foi aí que eu vi que eu não posso deixar minhas deficiências brigar com a dela. Exato. Que daí eu mudo o meu interno. E a pessoa também acaba mudando dela. E eu acho que essa imagem que tu traz aí do ônibus é mais ou menos isso, né? Que a mente, ela tá cheia, então, dos passageiros, né? Ali, né? Que são os pensamentos, né? E aí a ideia é selecionar um dos pensamentos, tirar do ônibus, como é que é? A catraca que vai selecionar, né? Uhum. Mas existe no ônibus também o motorista, né? Uhum. E quem é o motorista nessa imagem aqui? Né? Se os pensamentos ficarem falando, não, vamos para essa rota, outro diz, vamos por aquela, naquela estrada. Faz isso, faz aquilo. Faz aquilo, faz aquilo. O que o motorista vai fazer? Ele vai ficar perdido, não sabe para que lado vai, né? Então é assim que acontece com os nossos... Aconteceu com os meus pensamentos. E esse motorista, quem é? Esse motorista sou eu, né? Sou eu que defino a rota da minha mente, da minha vida, né? Do que eu quero, né? Do que antes era e do que... Então, hoje eu já consigo fazer uma viagem mais tranquila. Que beleza, velho. Que beleza. Gostei muito dessa imagem. Eu, essa semana, depois que eu vi a tua experiência, algumas vezes eu falei, mas esse ônibus aqui tá meio poluído aí. Eu acho que a turma que tá aqui dentro não tem muito. E isso é interessante, né? Porque também não adianta eu conhecer, ter o conceito... E aí agora, beleza, agora eu tô aqui, estudo na fundação, já sei tudo, agora minha catraca funciona. Não, às vezes a catraca deixa passar algumas coisas, ou eu, por não saber controlar bem essa catraca, ou direcionar exatamente ela... Tem que estar atento a todo momento. É isso mesmo. E é um aspecto que aí depois eu aprendo esse método para qualquer ser lá que, né, você manifestou, ou com outros que eu sei que eu tenho dificuldades, eu aprendo a lidar. Mas pode ser que daqui a pouco venha uma outra realidade, numa outra situação, mas eu sabendo essa metodologia de selecionar, conhecendo a mim mesmo e usando esse aspecto dos sentimentos, né? Então, se eu vou... Como é que eu posso me preparar com isso? Poxa, eu vou viver uma realidade assim. Sei que vou me encontrar com o ser, eu sei... Como é que eu vou deixando isso mais no meu radar, né? Como é que eu deixo isso também? Então, a gente tem entendido, e a imagem do Augusto vem muito bem a calhar sobre o peão. Quando eu tenho, né, um lugar para esse peão rodar, que ele está, vamos dizer assim, povoado de coisas que ajudam, que impulsionam, é outra realidade. Quando o meu peão está rodando num lugar onde está cheio de pensamento que não ajuda, só atrapalha, é diferente. Então, como que eu faço, né? Isso que o autor tem me auxiliado através dos livros, esse estudo tem me permitido deixar a mente e a sensibilidade também mais prontas para esses momentos, né? E existe um método para isso, e é isso que o autor da Logosofia vem nos ensinar. Muito bem? Grato, Beth, Rony, Augusto, por esse episódio. Rafa, pelo convite. Muito bacana conhecer. Então, quando a próxima vez você estiver aí com os pensamentos meio atordoados, aí lembra essa imagem da Beth do ônibus, aí fala assim, cara, cadê essa catraca aqui? Como é que eu boto essa turma para fora? E, se precisar, obviamente, vai aos instrumentos logosóficos. Tem que exigir o bilhete, né, Beth? Tem que exigir um ticket para entrar, senão não tem entrada. É isso aí. E você pode encontrar diretamente os conceitos de logosofia nos livros, também as experiências, outras experiências no nosso site nacional, www.logosofia.org.br. Também tem o YouTube,
o Instagram. Então vai aparecer aí embaixo, né, as notificações, pode clicar aí no sininho, né? Assim que fala, né? Clica no sininho, se inscreve no canal, é isso? Eu não tenho muita experiência com isso, mas eu acho que é mais ou menos isso. Eu gosto, quando as pessoas pedem, eu faço, dá o like aí também, que aí mais pessoas podem conhecer um pouquinho, né, dessas realidades. E a gente convida vocês a estudarem, a se aproximarem um pouco da logosofia, dessa ciência que nos faz tão felizes. O interessante é que esses livros são gratuitos, né, Rafa? Bacana. A gente não paga nada, pode entrar lá no site, fazer o download, né? Tem vários livros lá para quem se interessar, né? É isso mesmo. A gente não está cobrando nada, o objetivo não é esse, não É é isso mesmo. ganhar Quem dinheiro. físico, vem até a fundação para comprá-los. É verdade, tem atividades nas fundações logosóficas da sua região, então procura o Instagram, fl. ou logosofia. O nome da cidade aí que vocês vão encontrar a Fundação Logosófica mais próxima de vocês. Qualquer coisa também no site nacional tem a lista de todas as fundações, tenho certeza que tem uma bem próxima de você. Muito obrigado por esse tempo até aqui, obrigado também a vocês, até logo. Obrigado, Rafa. Obrigado a quem nos acompanhou aí, né?